descubra os 5 ensinamentos poderosos de Jonas que todo crente precisa saber. Olá, galera! No vídeo de hoje vamos explorar a história de Jonas e os 5 ensinamentos essenciais que todo crente deve conhecer. Prepare-se para uma jornada de aprendizado e reflexão. Jonas, um profeta relutante, recebe a ordem de Deus para pregar em Nínive, uma cidade conhecida por sua maldade. Em vez de obedecer, Jonas decide fugir da presença do Senhor e embarca em um navio com destino oposto. No entanto, durante a viagem, uma grande tempestade ameaça a embarcação, fazendo com que os marinheiros entrem em pânico e clamem aos seus deuses em busca de ajuda. Enquanto isso, Jonas dorme profundamente no porão do navio, ignorando a situação caótica ao seu redor. Após fugir da presença do Senhor, Jonas embarca em um navio com destino a Tarsis, na direção oposta a Nínive. Durante a viagem, uma grande tempestade se levanta no mar, ameaçando a embarcação e a vida dos tripulantes. Os marinheiros desesperados clamam aos seus deuses em busca de salvação, enquanto Jonas permanece no porão do navio, adormecido e alheio ao caos que se instaura. A tempestade se intensifica. As ondas ficam cada vez mais agitadas, e o medo toma conta de todos a bordo. Em meio ao desespero, os marinheiros decidem lançar sortes para descobrir quem é o responsável pela fúria do mar. As sortes apontam para Jonas como o culpado, e ele é confrontado pelos tripulantes sobre sua origem e propósito naquele navio. Diante da revelação divina e da situação crítica em que se encontram, Jonas se vê obrigado a enfrentar as consequências de sua desobediência e encarar o julgamento iminente de Deus. Após ser engolido pelo grande peixe enviado por Deus como forma de correção, Jonas se vê em um cenário assustador e angustiante. Dentro do ventre do animal marinho, cercado pela escuridão e pelo cheiro nauseante, Jonas percebe a gravidade de sua desobediência e se vê completamente dependente da misericórdia divina. Em meio às entranhas do peixe, Jonas reflete sobre suas escolhas erradas e reconhece a soberania de Deus sobre sua vida. Em um ato de humildade e arrependimento sincero, Jonas clama ao Senhor por perdão e promete obedecer à sua vontade. É nesse momento de profunda aflição e rendição que Jonas experimenta a graça transformadora de Deus, que o resgata do abismo da desobediência e lhe oferece uma nova chance de cumprir sua missão com fé e submissão. Após ser vomitado na praia pelo grande peixe, Jonas se vê diante de uma nova oportunidade de cumprir a missão que lhe foi confiada por Deus. Desorientado e exausto, Jonas levanta-se da areia quente e empoeirada, sentindo o peso da experiência vivida no ventre do animal marinho. Com o coração repleto de gratidão pela segunda chance concedida pelo Senhor, Jonas decide seguir em direção a Nínive, determinado a pregar a mensagem de arrependimento e salvação para aquela cidade ímpia. O encontro com a misericórdia divina transformou Jonas profundamente, fortalecendo sua fé e seu propósito de servir a Deus com humildade e obediência. Agora, com um novo vigor espiritual e uma compreensão mais profunda do plano divino, Jonas se prepara para enfrentar os desafios que ainda estão por vir em sua jornada de fé. Após finalmente chegar a Nínive, Jonas é confrontado com a imensidão da cidade e a depravação de seus habitantes diante da tarefa árdua de pregar a mensagem de arrependimento e salvação. Jonas sente o peso da responsabilidade e a magnitude do desafio que tem pela frente. A princípio, ele reluta em cumprir sua missão, temendo a rejeição e o desprezo dos ninivitas. No entanto, ao começar a proclamar as palavras que Deus lhe ordenou, algo extraordinário acontece. Os habitantes de Nínive ouvem atentamente a mensagem do profeta e são profundamente impactados pela verdade do Senhor.
De líderes a cidadãos comuns, todos se voltam para Deus em arrependimento sincero, clamando por perdão e misericórdia. A transformação espiritual que ocorre na cidade é tão poderosa que até mesmo o coração de Jonas se comove diante da grandiosidade da graça divina. Nínive se converte diante dos olhos incrédulos do profeta relutante, revelando assim o poder redentor e restaurador do amor de Deus. Após a cidade de Nínive se arrepender sinceramente e receber o perdão de Deus, Jonas se vê diante de uma situação inesperada, a compaixão divina. Enquanto os ninivitas celebram a misericórdia do Senhor, Jonas fica irritado e inconformado com a decisão de Deus em perdoar aquele povo ímpio. Sua indignação revela não apenas a sua falta de compreensão sobre a amplitude da graça divina, mas também sua própria dureza de coração em meio à festa da salvação em Nínive. Jonas se isola e questiona os desígnios do Senhor, demonstrando uma atitude egoísta e orgulhosa. A reação do profeta revela as limitações humanas diante da generosidade incompreensível de Deus e nos convida a refletir sobre nossa própria capacidade de perdoar e amar como Ele nos ama. Após a impactante transformação espiritual em Nínive, Jonas decide refletir sobre a compaixão divina em um momento de solidão, enquanto repousa à sombra de uma árvore. O sol escaldante ameaça sua tranquilidade. Em resposta à sua necessidade, Deus faz crescer rapidamente uma planta viçosa. Para protegê-lo do calor intenso, a sombra fresca da planta traz alívio imediato ao profeta, que se sente grato pela provisão divina em seu momento de desconforto. Neste episódio, podemos contemplar não apenas a bondade de Deus em atender às necessidades de Jonas, mas também sua capacidade de agir com rapidez e precisão para cuidar daqueles que o buscam com sinceridade. Após a cidade de Nínive se arrepender sinceramente e receber o perdão de Deus, Jonas decide refletir sobre a compaixão divina em um momento de solidão, enquanto repousa à sombra de uma árvore. O sol escaldante ameaça sua tranquilidade. Em resposta à sua necessidade, Deus faz crescer rapidamente uma planta viçosa. Para protegê-lo do calor intenso, a sombra fresca da planta traz alívio imediato ao profeta, que se sente grato pela provisão divina em seu momento de desconforto. No entanto, durante a noite, Deus envia um verme que ataca a planta, fazendo-a murchar e morrer ao amanhecer. Jonas percebe que perdeu a sombra que tanto apreciava e fica irritado com a morte da planta. Sua reação revela não apenas sua dependência das bênçãos passageiras de Deus, mas também sua falta de compreensão sobre os desígnios divinos e sua soberania sobre todas as coisas. Após a cidade de Nínive se converter e receber o perdão de Deus, Jonas decide refletir sobre a compaixão divina em um momento de solidão, enquanto repousa à sombra de uma árvore. O sol escaldante ameaça sua tranquilidade. Em resposta à sua necessidade, Deus faz crescer rapidamente uma planta viçosa. Para protegê-lo do calor intenso, a sombra fresca da planta traz alívio imediato ao profeta, que se sente grato pela provisão divina em seu momento de desconforto. No entanto, durante a noite, Jonas percebe que a planta está sendo atacada por um verme que a faz murchar e morrer ao amanhecer. Jonas se entristece com a perda da planta e questiona a Deus sobre o motivo da morte repentina. Em sua conversa com o Senhor, Jonas revela sua preocupação excessiva com as coisas materiais e sua falta de compreensão sobre os verdadeiros valores espirituais. Deus então mostra a Jonas que ele se importava mais com a planta do que com as vidas em Nínive, ensinando-lhe uma lição profunda sobre misericórdia, compaixão e prioridades na obra divina. Após testemunhar a transformação da cidade de Nínive e refletir sobre a compaixão divina em sua própria vida,
Jonas finalmente compreende o propósito maior por trás de suas experiências. Ele percebe que sua relutância em obedecer a Deus não apenas o levou a uma jornada de arrependimento e redenção pessoal, mas também serviu como um exemplo poderoso da infinita misericórdia do Senhor. Ao reconhecer sua própria limitação e falibilidade, Jonas aprende a confiar plenamente na sabedoria e no amor de Deus, aceitando que seus caminhos muitas vezes estão além da nossa compreensão. Com humildade e gratidão, Jonas se rende ao plano divino para sua vida e se torna um instrumento de bênção e transformação. Onde quer que vá sua história, nos lembra que mesmo nas situações mais difíceis e inesperadas, podemos encontrar consolo, perdão e renovação na presença do Altíssimo. Que possamos seguir o exemplo de Jonas em buscar a vontade de Deus acima de tudo e permitir que sua graça nos guie em cada passo da jornada da fé. Gostou desses ensinamentos? Compartilhe este vídeo com seus amigos e inscreva-se no canal para mais conteúdos como este. Espero que tenham gostado de explorar os ensinamentos de Jonas comigo. Não se esqueça de deixar seu like, comentar o que achou do vídeo e compartilhar essa mensagem poderosa. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!